Polícia Federal encontra documento para Bolsonaro mudar resultado de eleição na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A AGU pede bloqueio de 6,5 milhões de reais de 52 pessoas e 7 empresas que teriam financiado manifestações em Brasília. E você vai ver também. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia primeiro pacote econômico do governo Lula. Ucranianos tentam resistir ao avanço russo em Soledar, leste do país. Inflação nos Estados Unidos atinge nível mais baixo em um ano. Campanha Janeiro Branco conscientiza sobre os cuidados com a saúde mental. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A Polícia Federal encontrou durante busca e apreensão na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, uma proposta de decreto para que Jair Bolsonaro instaurasse estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, enquanto ainda era presidente da República. O texto teria como objetivo reverter o resultado da eleição presidencial, da qual Lula saiu vitorioso. O documento foi encontrado na terça-feira durante a operação da Polícia Federal na casa do ex-ministro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a prisão de Torres nesta semana, mas ele está em viagem nos Estados Unidos. Ele foi exonerado do cargo de secretário durante o ataque aos 3 poderes em Brasília no domingo. O advogado de Torres, Rodrigo Roca, se pronunciou alegando que o documento encontrado pela PF não é de autoria de Torres. Segundo ele, era comum manuscritos serem escritos ou digitados, às vezes, principalmente no Ministério da Justiça. A Advocacia Geral da União quer que a Justiça determine o bloqueio de 6,5 milhões em bens de pessoas identificadas como financiadoras dos atos de vandalismo ocorridos no último domingo. No pedido de medida cautelar, o órgão solicita a punição para 52 pessoas e 7 empresas que teriam bancado o fretamento de ônibus até Brasília. O objetivo da AGU é manter a quantidade bloqueada judicialmente até que haja uma decisão final a respeito dos possíveis financiadores. O pedido prevê que essa quantidade ainda pode ser ampliada, caso a contabilização dos prejuízos supere esse valor. Por enquanto, só foi considerada uma estimativa preliminar de 3,5 milhões em danos no Senado e outros 3 milhões na Câmara. No Planalto, no Supremo Tribunal Federal, os prejuízos ainda serão calculados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou os primeiros planos do Ministério para a Economia. O grupo de medidas tem o objetivo de otimizar a situação fiscal do governo e, de acordo com o ministro, tem potencial de reduzir o déficit nas contas públicas dos 2,3% atualmente previstos para 2023 para menos de 1% do PIB. Segundo o ministro, as ações, caso alcancem sua plena capacidade, poderiam zerar o déficit entre este ano e o próximo. Mas este cenário é pouco provável, de acordo com ele. Entre as ações anunciadas está o programa chamado de Litígio Zero, que tem o objetivo de reduzir a fila dos processos que correm no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com a possibilidade de descontos àqueles que quitarem os impostos devidos pendentes. E olha só, 345 presos devem passar por audiência de custódia hoje em Brasília. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, a decisão de liberação ou não dos acusados. A Justiça Federal e a Justiça do Distrito Federal fizeram um mutirão para ouvir os envolvidos nos protestos do último domingo. Nessa quarta-feira, foram realizadas 100 audiências virtuais que avaliaram os motivos pelo qual os acusados estão sob custódia. Nessa quinta-feira, estão previstas mais de 300 audiências. A expectativa é de que essa etapa termine no domingo.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 1.418 pessoas foram presas. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deve se apresentar à polícia após o ministro Alexandre de Moraes determinar a prisão dele na terça-feira por omissão e conivência com a invasão dos prédios públicos. Depois da promessa do presidente Lula em campanha que iria ampliar a faixa de isenção do imposto de renda pessoa física para R$ 5.000 mensais, os trabalhadores que ganham menos de um salário mínimo e meio terão que pagar em 2023 o imposto de renda. A alíquota calculada é de 7,5%, porque a faixa de isenção do imposto de renda está congelada em R$ 1.903 desde 2016 e, a partir desse mês, o valor do salário mínimo passa a ser de R$ 1.302. Se a faixa de isenção fosse totalmente corrigida pela inflação, assim como acontece com o salário mínimo, o salto seria de R$ 4.683,95, de acordo com um levantamento do Sindicato dos Auditores da Receita Federal. Os auditores calculam que a medida prometida pelo presidente significaria uma perda de arrecadação entre 21 bilhões e 500 milhões de reais, caso seja feita apenas a isenção, e 106 bilhões e 500 milhões de reais se todas as faixas forem integralmente corrigidas. Já foi aprovado pela Câmara dos Deputados um projeto enviado pelo governo Bolsonaro que isenta trabalhadores em regime CLT que recebem até R$ 2.500 por mês e reajusta as demais faixas e propõe a volta da tributação sobre lucros e dividendos. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado por Lula para entrar em vigor. E foi sancionada uma lei que estabelece o CPF como número suficiente para identificar um cidadão nos serviços públicos. Os órgãos emissores têm o prazo de 12 meses para se adaptarem à nova regra. A legislação estabelece que o CPF deve constar nos cadastros e documentos de órgãos públicos, do registro civil de pessoas naturais ou em documentos de identificação emitidos pelos conselhos profissionais. E veja a seguir: ucranianos tentam resistir ao avanço russo em Soledar, leste do país. E ainda, campanha Janeiro Branco conscientiza sobre os cuidados com a saúde mental. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Após figurar como a terceira inflação mais alta do mundo em 2021, o Brasil reverteu o cenário de aumento nos preços no ano passado. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. Com a queda do IPCA nos últimos meses, o país registrou a sexta menor inflação de 2022 entre os países do G20, grupo formado pelas principais economias do planeta e emergentes. Esse dado é de uma agência classificadora de risco de crédito, aqui do Brasil. A inflação oficial de preços do Brasil encerrou 2022 com alta de 5,79% e furou o teto da meta pelo segundo ano consecutivo, de acordo com dados divulgados pela IBGE, o que serve como alerta segundo a consultoria responsável pelo estudo, a Austin Rating. O índice é menor que o projetado para a União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos, além de ficar abaixo do aumento da Itália e da Alemanha. Os principais fatores que contribuíram para a melhoria do cenário foram a inflação do ano anterior, os fenômenos globais, a retomada da demanda de serviços e do emprego após a reabertura da economia. De São Paulo, Leonardo Félix. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira após a divulgação da inflação nos Estados Unidos e diante do anúncio de medidas econômicas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para controle das contas públicas. A moeda norte-americana caiu 1,56% e encerrou o dia cotada a R$ 5,09 na venda.
E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira após a divulgação da inflação nos Estados Unidos e diante do anúncio de medidas econômicas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para controle das contas públicas. A moeda norte-americana caiu 1,56% e encerrou o dia cotada a R$ 5,09 na venda. O presidente da gigante brasileira Lojas Americanas, Sérgio Rial, renunciou ontem à noite após constatar um rombo financeiro estimado em 20 bilhões de reais. O diretor de Relações com Investidores, André Covre, também deixou o cargo. Uma análise preliminar detectou inconsistências em lançamentos contábeis de operações de financiamento de compras perante instituições financeiras com database de 30 de setembro de 2022. De acordo com o comunicado divulgado na quarta-feira, seriam valores redutores da conta de fornecedores. O Conselho de Administração nomeou interinamente para diretor-presidente e diretor de Relações com Investidores, João Guerra. Segundo Americanas, o executivo tem ampla trajetória na companhia nas áreas de tecnologia e recursos humanos. Foi decidido ainda a criação de um comitê independente para apurar as circunstâncias que ocasionaram as inconsistências. A companhia afirmou que deve se pronunciar em breve, valendo como posicionamento, por enquanto, o comunicado ao mercado. E olha só, números oficiais mostram que depois de seguidos aumentos da taxa de juros, a inflação atingiu o nível mais baixo nos Estados Unidos em um ano. O presidente Joe Biden comemorou o resultado e disse que o país está no caminho certo. A inflação em 12 meses alcançou o menor nível nos Estados Unidos no último mês de dezembro, e números oficiais indicam que o pior da escalada de preços pode ter ficado para trás. Os dados de dezembro mostraram um aumento de 6,5% nos preços ao consumidor durante o ano passado. Segundo dados do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, trata-se do menor crescimento na medição em 12 meses desde outubro de 2021 e se compara com os 7,1% registrados em novembro. O resultado está em linha com o esperado pelos analistas, de acordo com o consenso publicado pela MarketWatch. Na comparação dos preços mês a mês, os números mostram, inclusive, uma redução de 0,1% pela primeira vez desde que a pandemia se instalou há quase 3 anos. Ainda de acordo com o Departamento de Trabalho, uma diminuição nos preços nos postos de gasolina é o principal fator da baixa mensal e mais que compensa a alta de preços de moradias e da alimentação. Os preços dos alimentos cresceram 0,3% e os de moradia 0,2% em um mês, porém a gasolina caiu 4,5%. Em junho de 2022, a inflação atingiu o nível máximo desde 1981 e chegou a 9,1%. O desemprego também voltou a cair e fechou dezembro em 3,5%. Entretanto, analistas alertam que a situação pode se complicar nas próximas semanas por conta de demissões em massa feitas por empresas de tecnologia e bancos. O novo presidente da Câmara de Representantes, Kevin McCarthy, declarou hoje que o Congresso dos Estados Unidos tem o dever de investigar os documentos sigilosos descobertos na residência particular do presidente americano Joe Biden. O republicano relembrou a situação do ex-presidente Donald Trump, que é alvo de inquéritos pelo mesmo motivo. Em agosto do ano passado, o FBI encontrou cerca de 11 mil arquivos confidenciais na casa do magnata na Flórida. Eu acho que o Congresso tem o dever de investigar. Aqui fala um indivíduo que está na vida pública há mais de 40 anos. Um indivíduo que disse que estava muito preocupado quando descobriram a situação do ex-presidente Donald Trump. E agora descobrimos que um vice-presidente manteve durante anos arquivos confidenciais em locais diferentes. A Casa Branca confirmou que um pequeno número de documentos confidenciais foi encontrado na residência particular de Joe Biden, na cidade de Wilmington, em Delaware. Os arquivos sigilosos são da época em que Biden foi vice de Barack Obama. Outros documentos confidenciais já haviam sido encontrados em um think tank de Washington, onde o atual presidente dos Estados Unidos costumava ter um escritório. Joe Biden confirmou a existência dos arquivos em sua residência particular e disse que está cooperando com a justiça. O democrata também declarou que leva a sério os documentos e materiais confidenciais. A Ucrânia diz que está conseguindo conter o avanço russo na cidade de Soledar, que fica no leste do país. O local virou o grande foco da guerra nos últimos dias. A vice-ministra da Defesa ucraniana, Gana Maliar, conversou nesta quinta-feira sobre os combates contra os russos em Soledar. A autoridade destacou a luta incansável dos militares do país pelo controle da cidade na região de Donetsk, mas admitiu que a situação é complicada.
Na noite de quarta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou que os combates continuavam na pequena cidade que está destruída e tinha cerca de 10 mil habitantes antes da guerra, mas que o front na área se mantinha. Desde o verão passado, a Rússia tenta assumir o controle dessa área da região de Donetsk, depois de ter sofrido vários reveses que levaram Putin a mobilizar centenas de milhares de reservistas e a lançar uma campanha de bombardeios contra as infraestruturas energéticas. De acordo com a vice-ministra da Defesa, os russos que estão em luta no local são mercenários do grupo paramilitar Wagner. Kiev não estimou o número de soldados mortos e feridos na Batalha de Soledar e na vizinha Bakhmut, a grande cidade da região. E olha só, o livro de memória do príncipe Harry, filho mais novo de Charles III, com revelações chocantes sobre a monarquia britânica, começou bem, com quase 1,5 milhão de cópias vendidas no primeiro dia em sua versão em inglês. O número diz respeito ao mercado do Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, incluindo todos os formatos, físico, digital e áudio. A editora não deu números sobre as outras 15 línguas nas quais foi editado o livro, à venda desde terça-feira, 4 meses após a morte de Elizabeth II e 4 meses antes da coroação de Charles III. Na autobiografia, o príncipe de 38 anos, que mora na Califórnia desde 2020, faz um retrato altamente crítico de seus familiares. Seu pai e seu irmão William e suas respectivas esposas também receberam críticas. William é apresentado como o querido irmão e arqui-inimigo, uma pessoa de temperamento explosivo e violento que nunca gostou de sua esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle. O Palácio de Buckingham não comentou as revelações do livro, mas a imprensa britânica noticiou, citando fontes reais anônimas, que os Windsor estão insatisfeitos. Apesar das boas vendas do livro, a popularidade do príncipe está em baixa no Reino Unido, onde muitos o consideram um imaturo mimado, que quer os benefícios da realeza sem suas desvantagens. Apenas 21% dos britânicos acreditam que a principal motivação de Harry para publicar este livro é dar sua versão dos acontecimentos, como ele afirma, enquanto 41% consideram que é ganhar dinheiro. Neste mês é celebrado o Janeiro Branco, campanha de conscientização que busca chamar a atenção das pessoas para as necessidades relacionadas à saúde mental, à depressão e ao cuidado com o lado emocional. Acompanhe. Para se ter um corpo sadio, é preciso que a mente esteja sã. É fundamental cuidar do psicológico e do físico para o seu bem-estar. A campanha Janeiro Branco acontece desde 2014 para estimular a sociedade a debater a importância da saúde mental nas relações humanas. O objetivo é fomentar uma cultura de saúde mental na sociedade, trabalhando pela conscientização e educação da população sobre o tema, além de criar políticas públicas dedicadas às necessidades psicossociais. Os transtornos mentais já são uma realidade no Brasil e no mundo. Dados de 2022 da Organização Mundial da Saúde apontam que mais de 1 bilhão de pessoas sofrem atualmente com este tipo de mal, fato agravado pela pandemia de Covid-19 e pelo desconhecimento do tema. E quando a pessoa não está bem, ele começa a emitir sinais de que não está bem. Ou não quer se alimentar, ou não está dormindo bem, ou se agarra, fica não sei quantas horas ligado na televisão, vendo um monte de coisa para sair achar que está na realidade, mas para fugir da própria, né? Então, quem está perto, sente tranquilamente, percebe que tem alguma coisa a ser feita. Para se ter ideia, o Sistema Único de Saúde, o SUS, realizou entre os anos de 2019 e 2021 quase 60 milhões de atendimentos em saúde mental nos centros de atenção psicossocial de todo o Brasil. Atualmente, o Brasil conta com 2.795 CAPs em todos os estados e o Distrito Federal. Além disso, são 48 mil unidades básicas de saúde, quase 1.900 leitos em hospitais gerais e pouco mais de 13 mil em hospitais psiquiátricos. A assistência às pessoas com transtornos mentais é um direito de todos e é ofertada no SUS de forma integral e gratuita em todo o país. Normalmente, quem está passando pelo problema sofre de depressão e ansiedade. E diante das demandas e expectativas do dia a dia, as habilidades emocionais são cada vez mais exigidas. A população em idade produtiva é a que mais sofre com essas doenças. Com a mudança do hábito, a mudança da segurança de vida, né?
Então, é totalmente ansiogênico, né? Então, cada um responde de um jeito. Um perde o apetite, o outro perde o sono, o outro quer se isolar. Quando você perceber que alguém do teu círculo não está bem, chegue perto e diga, escuta, vamos conversar. O que está acontecendo com você? À medida que ele começa a pôr aquilo para fora, ele começa a cuidar de si mesmo. A tecnologia está ajudando aqueles que enfrentam problemas na saúde mental. O doutor José Halt passou a atender diversos pacientes por meio de um conhecido aplicativo de mensagens instantâneas em videochamadas. Ele explica o serviço. O atendimento via WhatsApp, vídeo ou só áudio, tem gente que não quer aparecer, facilitou sobremaneira, porque, primeiro, sem deslocamento. Segundo, não estou com consultório, aluguel, secretária, aquela coisa toda, eu posso baixar bastante o custo. Então, e atendo sem número de pessoas por dia, porque 40 minutos com um, 40 minutos com outro, mas não tem que sair andando para cá e para lá, né? Então facilitou muito, deu para baixar bastante o valor. Depois de 5 minutinhos que você está conversando, você esquece que você está na internet. É como se você estivesse aqui, como nós estamos, a menos de 1 metro de distância. E a necessidade obriga a você criar soluções. Essa foi uma solução e deu certo. Reconheça a autoridade que é no nome de Jesus. A fé também tem um papel fundamental para a manutenção de uma mente sadia e equilibrada. A pastora Janaína Amorim, da Igreja Internacional da Graça de Deus, fala da importância da oração e do contato diário com Deus para uma boa saúde mental. A fé é um complemento muito importante na vida de qualquer pessoa que quer vencer na vida, e já tem até comprovações científicas de que a oração ajuda na saúde mental da pessoa também, né? Nós podemos falar de um versículo muito conhecido que é Jeremias 29:11. Ele fala, porque eu bem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Então, muitas pessoas às vezes estão sofrendo com ansiedade por conta de estar pensando o que vai ser do meu futuro, o que eu vou fazer da vida, como que eu vou decidir isso. E o que é importante a pessoa ressaltar? A importância de saber que Deus tem planos bons para ela. Nós podemos também ver em Mateus 11:28, ele fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a Bíblia ela tem resposta para tudo, e uma delas é a saúde mental. É isso mesmo. Muito bacana. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima noite. Uma boa noite para você, obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau.